nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao canal DNA Rubro-Negro, onde o Flamengo não é só uma paixão, é parte do sangue, do dia a dia, da nossa essência. Aqui a informação chega quente, a opinião nossa é sem filtro e a voz da torcida com certeza tem vez. Se você vive o Mengão com raça, amor e paixão, então esse é o seu canal, esse canal é para você. Então já chega se inscrevendo, ativa o sininho e bora mergulhar de cabeça no mundo do maior do Brasil. Galera, ontem tivemos um empate de 0-0 contra a LDU, mas eu não vou mentir para você, esse placar não é um placar ruim demais. Eu fiz críticas ontem no final do jogo, na verdade fiz uma análise e aí tive que criticar, mas em algum momento, lá no Instagram eu comentei, olha, 0-0 na altitude, cara, é melhor do que uma derrota. Sempre um empate vai ser melhor que a derrota. E nas condições, por ser na altitude, com certeza é melhor do que perder. Pô, mas e a situação do Flamengo? Eu vou falar sobre a situação do Flamengo hoje ainda. E o Flamengo vai se classificar? Cara, não que a gente tenha chance de ficar fora, né, da próxima fase, mas o Flamengo precisa se cuidar. Sim, porque o Flamengo só tem 4 pontos e ainda tem um jogo da terceira rodada que vai acontecer. O Flamengo provavelmente vai ficar na terceira posição e aí vai precisar ganhar o próximo jogo, e são na verdade 2 jogos em casa e um fora ainda. Então assim, vamos falar um pouquinho sobre o jogo. O jogo então de ontem, de novo, não foi um jogo muito ruim em relação ao placar, mas eu sinto um sabor de derrota, um leve sabor de derrota pelas chances novamente que foram perdidas, né? Mas vamos analisar. Por exemplo, jogar na altitude de Quito nunca é fácil, ainda mais com alguns desfalques que o Flamengo tinha, né? A situação ainda piorou na última hora, porque o Gonzalo Plata ficou fora do jogo por dores no joelho ali, esquerdo. Segundo o clube, não foi uma lesão em dividida ou pancada, mas possivelmente na patela ali. Ele vai ser reavaliado agora no Rio de Janeiro. Chegaram hoje aí por volta das 6 horas da manhã, viajaram ontem meia-noite, e aí com isso o Flamengo foi a campo com um time bem mexido, né? Rossi no gol, Wesley lateral direita, dupla de zaga, Léo Ortiz, ia falar do Davi Luiz, Léo Ortiz e Danilo, né? Ayrton Lucas pela lateral esquerda, Everton Araújo e Pulgar como volante. Vou te falar, o Everton Araújo, meu Deus do céu, Pulgar ficou sobrecarregado, Gerson, meio de campo, Arrascaeta, Juninho e Bruno Henrique. Eu não vou mentir, logo de cara eu não gostei muito da escalação, achei que o time poderia estar mais equilibrado no meio, tá? Eu, por exemplo, teria colocado, falei desde o início, Pulgar e Gerson como volante, então Gerson mais recuado, Arrascaeta mais centralizado, e nas pontas eu gostaria de ter jogado com Cebolinha, por exemplo, e Luiz Araújo, mas e o Bruno Henrique talvez um pouco mais centralizado. Não acho ruim o Juninho, mas ontem também, cara, muita bola perdida, não conseguia dominar a bola, o jogo não estava muito bom aí pro nosso amigo, mas o Bruno Henrique também jogou pouca bola ontem. Mas vamos analisar. Everton Araújo fez uma partida muito ruim, muito fraca, foi mal. O Pulgar então ficou sobrecarregado no jogo, tá? Ali no meio. E de novo, o Everton Araújo não ajudou em nada, não fez nada, cara. Não marcava, não no ataque. Assim, não é porque é um garoto que a gente não pode criticar. Ele merece críticas sim. E falando agora de Gerson, pô, cara, Gerson também, nosso capítulo, foi muito mal, cara. Já tinha ido mal contra o Vasco, jogou bem abaixo do que a gente espera dele, e hoje fez uma das piores partidas dele. Gerson não estava dentro de campo, cara. E no segundo tempo, então, estava se arrastando. Eu não sei porque o Felipe Luiz não tirou o cara, mano. Entendeu? É muito complicado. Eu acho que o Felipe Luiz teve alguns erros ali. E um dos piores erros do Flamengo, está sempre sendo a finalização, né? E de novo, Gerson, para mim, precisa ser cobrado. Não é porque é ídolo, né? Pô, o cara acabou de renovar o contrato. Tem o maior salário do elenco, precisa render mais. Falando de Bruno Henrique,
também foi mal, e mal novamente. Contra o Vasco, jogou pouco, tá? Foi até taticamente importante lá no jogo contra o Vasco, mas tecnicamente não está jogando bem. Hoje não teve tática, não tinha arrancada, quase não aparecia. Parecia até que estava se escondendo do jogo. Tá? E qual era a estratégia da LDU? Estratégia clara, recuaram e deixando o Flamengo tocar a bola. Tá? Eles apostaram na velocidade, em contra-ataque e pensando assim, pô, esses caras vão em algum momento se desgastar fisicamente. E não teve jeito. A gente sabe que em algum momento o Flamengo começou a cansar e a LDU teve chances, cara, claras de fazer gol, entendeu? No segundo tempo, então, ali mais no final, foi um aperto do caramba. Mas o segundo tempo todo começou diferente. O Flamengo começou no primeiro tempo com muita posse de bola, tocando muito, sem passes, e a LDU tinha dado, sei lá, 30 passes. E aí, no segundo tempo, o jogo virou, irmão. O Flamengo já não tinha mais físico para isso, tava complicado. E aí, como falei, eles exploraram o desgaste físico do Flamengo, né? Falando agora de Ayrton Lucas, meu irmão, jogou mal. Eu falei antes do jogo, num vídeo que eu fiz. Pra mim, no lugar do Ayrton Lucas, ou melhor, no lugar do Alexandro, não tem que entrar Ayrton Lucas. O cara joga mal todo jogo, mano. Todo jogo. Pô, teve bola que ele perdeu, que o cara não fez o gol porque não quis, irmão. O ataque dos caras. Então, assim, eu colocaria o Varela na esquerda, tá? Nesse jogo e qualquer jogo que o Alexandre não puder jogar, não tem jeito. Mas o nosso técnico, o nosso mister preferiu colocar, né, o Ayrton Lucas, e na minha visão foi com certeza uma escolha errada, tá? Já no segundo tempo, o time aí deu até uma melhorada em algum momento, porque o Luiz Araújo entrou no lugar do Bruno Henrique, tá? Ele foi bem, mas perdeu, cara, tem um lance que ele vem, dribla 2 jogadores e ao invés de tocar pro Pedro, cara, o cara chuta e isola a bola. Tem que tocar, mano. O Flamengo tá sempre nessa, mano. Um drible a mais, um chute às vezes que não é pra dar. Eu sei que é bom chutar, mas o Pedro tava sozinho, cara. Por que não tocou pro Pedro, né? O Pedro entrou no lugar do Juninho, tá? Que também deu uma melhorada no ataque, com a habilidade que ele tem. Já o Cebolinha deu uma oscilada, mas entrou melhor que o Bruno Henrique, né? Jogou melhor que o Bruno Henrique ali pela esquerda. Falando de Arrascaeta, dentro do possível ali, ele foi importante pro Flamengo, mas também perde um gol. Cara, ele atrasa a bola pro goleiro, em vez de chutar forte, que é uma bola que ele recebe, o Juninho faz um corta-luz e o Arrascaeta pega a bola, ao invés de chutar forte, ele tocou pro goleiro, cara. Ele atrasou a bola pro goleiro. Então, assim, jogou relativamente bem, mas não aquilo que a gente esperava. E, de novo, errando muito nas finalizações, tá? A gente tem que lembrar, é evidente, tá? Que a altitude pesa, ainda mais para Arrascaeta, né? Que já não tem uma explosão física como tinha no passado. Mas a gente lamenta pelo jogo. Vamos falar das estatísticas do jogo, tá? Vamos lá falar das estatísticas. A posse de bola, a gente teve 55% de posse de bola para o Flamengo. Passes, 542 passes certos, tá? Sendo 87% então, de acerto, tá? Finalizações, tivemos 9 finalizações contra 4 no gol, tá? Da LDU. Na verdade, deixa eu consertar. O Flamengo finalizou 9 vezes, 4 foram no gol. Já a LDU também finalizou 9 vezes, tá? Finalizou 9 vezes, mas sem nenhum grande perigo. Teve até um gol que foi anulado, mas o cara estava impedido. Mas, assim, pressionou bastante e foi meio chato aquele joguinho, tá? A chance mais real da LDU foi no finalzinho ali do jogo, tal, que o cara cabeceou, mas cabeceou mal, né? E aí, assim, se a gente for fazer uma análise técnica, cara, com certeza a LDU ela é muito, muito fraca quando comparado com o Flamengo, tá? Mas o cenário, por causa da altitude, era realmente difícil
E por tudo isso que a gente falou, não tem jeito. O empate não foi a pior coisa que aconteceu para o Flamengo, né? Vamos agora pensar um pouquinho na situação do grupo hoje, em relação à pontuação. O Flamengo faz parte do grupo C, né? Onde a LDU então está com 5 pontos, Central Córdoba tem 4 pontos, tá? Mas ainda joga contra o Deportivo Táchira. O Flamengo está com 4 pontos e o Táchira, né, o Deportivo Táchira está com 0 pontos. Agora a gente tem que torcer para quê? Para o Central Córdoba não vencer o Táchira. A ideia é que o Deportivo Táchira consiga fazer 3 pontos para manter, né, o Central Córdoba com 4 empatado com o Flamengo. Porque se ele vencer o Flamengo, irmão, ele vai a 7 pontos, aí fica ruim demais. Tá? Então, torcida nossa é para o Deportivo Táchira. Agora, lembrando, o próximo jogo do Flamengo é contra o Central Córdoba. Contra o Central Córdoba, na Argentina, lá pro dia 7, se eu não me engano, 7 de maio. Depois, tem 2 jogos em casa para fechar a fase de grupos. Um contra a LDU e o Deportivo Táchira. Se o Flamengo, só para vocês terem noção, tivesse perdido, aí a gente estaria numa situação bem difícil mesmo de crise. Mas vale lembrar que aquele jogo aqui no Maracanã contra o Central Córdoba, onde o Flamengo perde porque entra com um time misto, onde as peças fundamentais não foram colocadas em campo pelo Filipe Luís, erro gravíssimo dele, a gente não estaria nessa situação, tá? Situação difícil. Mas vamos pensar bem, com esse empate a gente pode dizer até que o time sobreviveu bem ao cenário certamente hostil, né? Agora a gente precisa virar a chave e no domingo já tem Flamengo e Corinthians, né? Porque o calendário está muito apertado. Flamengo e Corinthians jogam no Maracanã às 16 horas pelo Brasileirão e, como é dito aí pelo BAP, presidente BAP, o Brasileirão é a prioridade. Libertadores deveria ser, mas ele diz que o Brasileirão é a prioridade. Aí a gente perde o jogo contra o Central Córdoba e fica nessa situação difícil, né? Vamos lá então. Falando de Filipe Luís, ficou claro aí que ele poupou o Léo Pereira, né? Pensando no jogo contra o Corinthians. E agora a gente vai falar de boa notícia, porque tem que fechar esse vídeo. A gente fica até estressado, né, cara? É um vídeo que a gente não gosta de falar. Comentar depois de um jogo que a gente poderia ter ganho ou deveria ter ganho, né? Mas falando de boa notícia, tá? O Flamengo assinou o contrato para vender o mando de campo lá do jogo contra o Botafogo da Paraíba, que vai ser realizado lá em São Luís do Maranhão. O clube exigiu algumas coisas, algumas condições. Como exemplo, carga de ingressos para o sócio-torcedor, preço justo nos ingressos. E tudo isso foi aceito pelos empresários, tá? Que compraram o mando de campo. Então, torcedor de São Luís do Maranhão, se prepara para ver o Mengão de perto, né? Agora, lembrando que por ser Copa do Brasil e ser contra o Botafogo da Paraíba, o time deve ser, se não misto, reserva, né? Uma vez que a Copa do Brasil não está aí entre as prioridades do Flamengo, e o time que vai jogar contra o Flamengo é um time fraco, né? Um time sem tradição. Desculpa falar isso, mas é a pura realidade. E agora eu pergunto a você, você concorda com a minha análise sobre o jogo? Você achou que o Flamengo jogou bem? Você acha que Everton Araújo, Ayrton Lucas jogaram mal, como eu digo aqui na minha concepção? Eu gostaria que você deixasse seus comentários, na sua análise, se você discorda de alguma parte, tá? Eu quero saber realmente a sua opinião. A gente está junto nessa, nação. Com certeza, hoje ainda subirei mais vídeos. É sempre bom estar com vocês e a gente torce aí que o próximo jogo contra o Corinthians a gente faça uma bela partida e a gente consiga encaminhar a nossa classificação para a Libertadores vencendo os 3 próximos jogos. O Flamengo precisa vencer esses 3 últimos jogos. Lembrando que você está aqui no canal DNA Rubro Negro. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto e compartilha ele com seus amigos, familiares e com toda a nação do Mengão. Para sempre, Flamengo.